Meus amigos, bom dia. Estou falando exatamente da igreja de São Judas Tadeu, aqui na Flórida, precisamente Boca Raton, na qual eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a situação brasileira e também sobre a situação política, econômica e também a questão da situação da previdência social. Bom, o que eu tenho que falar realmente é muito simples. Número 1, comecei a trabalhar com 12 anos, carteira assinada em banco privado, com 14 anos, e lutei a vida toda, sentindo que o problema do Brasil sempre foi o problema político. Entra um bom político, bem intencionado, e as coisas melhoram, funcionam por um determinado prazo. Depois é mudado por votação para um outro político e a coisa vem desde os meus 14 anos de idade, hoje com 70 anos, morando fora do país, porque vi aos 60 que realmente o Brasil não tinha jeito. Bom, quando os militares saíram e entraram essa turma aí do PT, as coisas mudaram muito, a ponto de quem era subversivo, terrorista, assaltante de banco, foi almejado anos depois a presidência da República. E pior que isso, eles entraram com ações na época após a posse, com ações contra o governo, contra a Previdência, foram indenizados por milhões de dólares, assumiram a presidência e todos os cargos, e vocês viram o que aconteceu. O país quebrou, a corrupção ficou sistêmica, os problemas cresceram muito, a ponto de o país estar na situação de hoje, em 2017, dezembro. Então vocês podem perceber o seguinte, que o problema é político, o problema é justiça. Essa Constituição, ela é feita por políticos, quando o correto deveria ser por advogados ou juízes, ou o povo todo votando o que é de interesse para o povo, não o interesse
para advogados ficarem milionários através de ações de políticos e empresários com interesses escusos, interesses corruptos, lavagem de dinheiro, etc. Então vocês podem perceber que a gente escuta sempre, e ultimamente, praticamente diariamente, que político A, B, C, presidente, ministros, senadores, governadores, aliás, estão vários presos. Aqueles que já não tinham foro privilegiado estão presos. Os que têm são beneficiados pela foro privilegiado, beneficiado pela Constituição, beneficiado pelos próprios políticos e até pelo STF, que são pessoas que foram indicadas por políticos, principalmente presidente, com apoio de senadores, deputados. Quer dizer, resumo, o Brasil está na mão dos políticos, o que é errado. Nós temos que acabar com isso. Bom, a era Lula, petistas, acabou. Ainda tem aí, sei lá, uma dúzia ou 50 pessoas em cargos políticos, mas isso a tendência é acabar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: nós temos aqui muitos brasileiros que estão no exterior e que estão lutando por um momento melhor ou para todos os brasileiros. Todos sabem que a Previdência Social, ela sempre beneficiou o político, o funcionário público, o servidor público. Vocês notem que hoje nós temos aí estatísticas do IBGE ou dos órgãos competentes que a quantidade de funcionários públicos me parece que representam 14%. Esses 14% recebem 72, acho que bilhões, quase 100 bilhões. É o custo que a Previdência tem com o servidor público. E os funcionários de empresas privadas, que são limitados em 5 mil reais, os que ganham mais, ou que ganharam mais nesse período de 30, 35 anos, eles não são beneficiados. Quem são beneficiados são funcionários públicos, como já falei, deputado federal, que se aposenta de segundo mandato, senador da República, que também tem essa autonomia. E detalhe, foi criado as fundações, né, após os militares, a ditadura, e essas fundações foram criadas da seguinte forma. Eu me lembro da Petros, eram 3/3. 1/3 o governo entrava com dinheiro, outro terço a Petrobras entrou com dinheiro e o funcionário da Petrobras entrou com o outro 1/3. Então hoje, não só a Petrobras como as outras fundações do governo, federal, estadual, municipal, tem a proteção do governo federal. Então veja bem, nós estamos com chances hoje aí de aprovar uma mudança radical ou parcial. Poderá ser feita agora e mais para frente, no próximo governo, alterar de novo e colocar ela com justiça entre funcionários ou recebedores de benefícios sem limite, como é o caso aí. Tem aposentado que ganha 100 mil aí, 200 mil.
quando o da privado tem 5 mil limite. Senhores, vamos botar na cabeça desses políticos que estão com esses deputados federais de hoje, que estão alegando que não vão votar na Previdência, na mudança da Previdência, porque eles vão perder votos, não vão ser reeleitos. Isso é a maior conversa fiada. Porque se você calcular que 14% da população que recebe da Previdência, 14% são os servidores públicos. A diferença é as empresas privadas, o INSS, o povo que luta a vida toda, não tem garantia de emprego e ganha até 5 mil. Parece que mais de 20 milhões ganham menos que um salário mínimo. O salário mínimo é quase negócio de R$900, que dá $300. Sempre se sonhou fazer igual aos Estados Unidos, $1.000. Mas não. Hoje está mais de 1.000 nos Estados Unidos, salário mínimo, e o Brasil está $300. Na época do Collor, o PIB era $1 milhão, $1 trilhão. Hoje está 3. O Collor já saiu há mais de 20 anos, tinha que ter muito mais que 3 tri. Mas tudo bem. Isso é Brasil. Bom, eu quero dizer o seguinte, meus amigos. A Previdência precisa de uma reforma já. Então, apesar dos problemas com o presidente atual, Temer, seus ministros, senadores, deputados, a intenção do Temer e do Meirelles é a intenção que o povo precisa. O povo precisa definir já, assinar promulgar essa reforma já, senão quebra o país. Já está quebrado, mas vai piorar. E quem vai pagar por isso são os nossos filhos e netos no futuro. Porque, como estão dizendo, e é verdade, a Grécia não tinha dinheiro para pagar a aposentadoria e acabou tendo que reduzir, me parece a metade, o salário dos milionários. É como se hoje, quem ganha 100 mil hoje aí como funcionário público, vai receber 50. Então, essa história de dizer que não vai votar porque não vai ser reeleito ano que vem, 2018, é uma balela. Então, veja bem, quem não votar a favor da reforma da Previdência deve estar preocupado mais com seu cargo e não ter a continuidade dessa mordomia que é feita há anos, prestigiando os aposentados deputados estaduais, senadores, prefeitos, governadores, etc. Todos políticos, e não o povo. Ele não está preocupado com o povo, com o funcionário público. Está preocupado com eles. Então é o seguinte, meus amigos, vamos exigir que todos votem a favor da reforma da Previdência. E parabéns ao Temer por essa medida que é necessária e obrigatória, de que a reforma da Previdência precisa ser definida já. Boa tarde, Fernando Carlson, falando dos Estados Unidos da América, que é aposentado, que ganha no máximo R$3.000 e que de contínuo de banco chegou a diretor, pagando 35 anos de INSS para ganhar 3 mil. Quando muitos aí trabalham 15 anos e ganham 30 mil, 50 mil, 100 mil. Vamos acabar com isso, aproveitar a chance que o Temer vai deixar algo de importante para o povo e vai apertar os políticos do modo geral, que está na hora de acabar com essa mordomia
de aposentadoria com 2 mandatos, etc. Boa tarde e vamos para a luta, vamos exigir que todos os deputados votem a favor. Caso contrário, quem não votar a favor não vai ser reeleito. Boa tarde, obrigado. Fernando Carlson novamente.